Quem diria que a maior farmacêutica do Brasil teve sua origem numa empresa de temperos? Isso mesmo, em uma empresa de temperos muito conhecida, e você vai ficar sabendo de toda essa história hoje aqui. Hoje nós vamos falar sobre Hypera Pharma. Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, e esse é mais um vídeo aqui no nosso canal onde a gente vai falar das grandes empresas que estão na nossa Bolsa de Valores. É isso mesmo, vamos conhecer um pouco sobre a Hypera Pharma, um pouquinho da sua história, ver seus dados, seus números e vamos ver até o gráfico da sua ação nesse momento na Bolsa de Valores. Mas antes, como eu sempre faço, eu vou pedir a vocês aqui que não esqueçam de deixar o seu like. Lembre que o like é a maneira como a plataforma tem de entender que esse conteúdo está sendo relevante, está sendo importante para as pessoas, e ele vai conseguir, a partir dessa informação que você deixa ao registrar o seu like aí, ele vai conseguir encaminhar esse vídeo para um maior número de pessoas, tá certo? Então deixe o seu like, isso é extremamente importante para o nosso crescimento. Aproveita também aí o espaço dos comentários, escreve aí uma mensagem para a gente, diz se você está gostando, o que você gostou mais, o que você não gostou tanto assim no nosso vídeo, críticas, elogios, sugestões, enfim, o espaço dos comentários é de vocês. E por fim, não deixe de compartilhar esse vídeo aí também com seus amigos, parentes, colegas de trabalho, enfim, clientes. Fica à vontade de distribuir para todo mundo para essa informação chegar ao maior número de pessoas. E por fim, se você ainda não é inscrito no canal, está perdendo tempo, né, pessoal? Vamos lá, se inscreve aí, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Lembrando que a gente tem um Bom Dia Trader de segunda a sexta-feira, bem cedinho, e às terças e quintas-feiras nós temos vídeo falando sobre investimento, bolsa de valores, finanças pessoais aqui no canal, tá certo? Mas vamos lá então. A história da Hypera Pharma, ela começa lá no final da década de 50, início dos anos 60, onde João Alves Queiroz Filho, junto com o seu pai, trabalhavam com distribuição de sal. Eles eram traders, eles eram comerciantes, distribuidores de sal. E a partir daí resolveram criar o próprio produto, um sal temperado. Sabe que sal temperado era esse? Qual era a marca que eles criaram? Eles criaram a Arisco. Todo mundo conhece a Arisco. E aí o que aconteceu? Com o tempo, eles foram crescendo o seu negócio, se desenvolvendo e passaram a adquirir outras empresas. A Arisco começou a produzir outros produtos, não apenas tempero, molhos de tomates, enfim. E essa empresa cresceu tanto que começou a despertar o interesse de grandes concorrentes internacionais, ao ponto de ser vendida. Isso mesmo, a Arisco foi vendida para uma empresa chamada Best Foods, do lado dos Estados Unidos, e ironia do destino, vocês vão entender já já porque a ironia do destino, a Best Foods foi adquirida pela Unilever. Hoje a Arisco ela está dentro da Unilever. E por que a gente tem uma coincidência importante aí? Porque quando a família do João Alves de Queiroz Filho, eles se desfizeram da Arisco, eles resolveram criar uma empresa chamada Hipermarcas. E a ideia da Hipermarcas era ser a Unilever brasileira. Então eles começaram a fazer a aquisição de pequenas empresas, médias empresas e crescer esse negócio de maneira substancial ao ponto de ter tantas marcas, de tantos setores diversos dentro do seu portfólio, que seria de fato uma espécie de Unilever brasileira. Então a Hypera Pharma começa a ter esse formato que ela tem hoje, que ela chegou nos dias de hoje, a partir de um modelo multimarcas e multissetor. Quando a empresa foi constituída, ela tinha não apenas medicamentos, ela tinha produtos alimentícios, produtos de higiene, limpeza, cosméticos, e ela foi crescendo, mas chegou um momento que o grupo entendeu que era importante focar em apenas um desses setores. A partir daí eles se desfizeram das suas áreas de cosméticos, de alimentos, de higiene e limpeza, e focaram exclusivamente em medicamentos. Medicamentos, alguns produtos ali que são isentos de receita, enfim. E hoje, após fazer a aquisição de diversas grandes marcas, de diversas grandes empresas do setor, eles se tornaram de fato a maior farmacêutica do Brasil. Vamos conhecer então um pouco mais, tanto da Hypera Pharma, como dos seus números como empresa, agora lá na nossa tela. Bom, vamos lá então, pessoal, estamos aqui na tela principal do site da Hypera. Aqui a gente já consegue ver, como eu disse, aqui é a parte do site institucional deles, não é o site comercial, eles têm uma plataforma comercial que chama Hypera.
Aqui tem alguns banners publicitários. Aí ele começa falando aqui um pouco das marcas, e aqui a gente já consegue ver que, de fato, a Hypera está no nosso cotidiano. Engov, Benegrip, Coristina, Estomazil, são produtos da Hypera que a gente, de repente, nem fazia ideia que pertence ao portfólio dessa empresa que está na Bolsa de Valores. Aqui tem aqui uma das maiores empresas farmacêuticas, uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, está presente em todos os segmentos relevantes do setor. Aqui tem alguns destaques de notícia, né, falando um pouco também aqui sobre algumas áreas de negócio da empresa, mais notícias aqui, que a gente consegue ver até algumas outras marcas que pertencem a ela. Neosaldina, inclusive, é uma das aquisições mais importantes da Hypera, Neosaldina. Então, com Neosaldina no portfólio, a maioria dos brasileiros é consumidor da Hypera e nem tinha ideia que produtos da linha Engov. Enfim, aqui tem alguns dados mais institucionais dela. Aqui a gente entra na parte mesmo das marcas da Hypera, então aqui a gente tem um portfólio bem importante, né? Zero Cal, Coristina, Benegrip, Alívio, enfim, várias marcas que pertencem ao portfólio da Hypera Pharma, né? Aqui ele fala justamente da loja online, que eu disse que ele tem uma plataforma comercial, né? E aqui a gente tem a tela de relacionamento com os investidores. Ela já tem um banner aqui, porque a gente está, nesse momento, estamos gravando em julho de 2023, muito próximo da divulgação do resultado do segundo trimestre, né? Então ela já deixa aqui que na quinta-feira, no dia 27 de julho, após o fechamento do mercado, vai acontecer essa divulgação, e que na sexta-feira, no dia 28, por volta das 11 horas, vai acontecer a teleconferência. É um banner que está aqui para a gente ter essa informação. Além disso, aqui tem aquele menu clássico que a gente já conhece de página de relacionamento com o investidor, perfil corporativo, composição acionária e tal, a parte do ESG, mercado de capitais, informações aqui também para os investidores. Deixa eu fechar aqui essa áreazinha aqui embaixo, e aqui, como a gente também tem mapa do site, mas toda a página de relacionamento com o investidor também tem essa parte aqui, agenda, central de resultados, que o investidor ele pode acessar e buscar mais informações, e aí cotações e fechamento dos últimos dias. Vamos lá agora para a tela do Status Invest, para a gente conhecer um pouquinho mais aí dos números da Hypera. Então, o valor atual, último fechamento 44,03, uma queda de 0,72 no pregão de ontem. A mínima das últimas 52 semanas, que seria o período aí mais ou menos de um ano, 35,60. A mínima dentro desse mês foi justamente no fechamento do pregão anterior a essa gravação, foi 44,03. Já a máxima das 52 semanas foi 49,87, a máxima no mês 46,40. A empresa tem um dividend yield que a gente já falou, que é aquele percentual de dividendos em relação ao valor da ação, 2,80, não é nada extraordinário, e é uma ação que entregou nos últimos 12 meses uma valorização de 13,80, e nesse mês atual de julho ela está caindo 4,82%. É importante a gente lembrar que 13,80 ela de cara estaria entregando, se a gente fosse fazer um comparativo aí com renda fixa, ela consegue cobrir ali o CDI do momento, né? A gente está prestes a entrar no ciclo de corte de juros, mas como é a ação, ela tem o potencial de te entregar mais. A gente vai ver que a empresa, por ser uma empresa bem gerida, com excelentes números, bastante saudável, ela tem, de fato, esse potencial. Mas também é importante a gente saber que ela pode entregar menos, inclusive um resultado negativo, como a gente consegue ver aqui dentro desse último mês. Aqui a gente tem o histórico de cotação das ações dos últimos 5 anos. Né? Aqui o fatídico evento da pandemia, que a gente tem, então, após disso, a empresa já se recuperou, ela já conseguiu voltar a patamares de preços superiores ao pré-pandemia, teve picos importantes na sua cotação e vem se equilibrando dentro aí do mercado que derrapa, como a gente acompanha o tempo todo aqui no Brasil. Aqui tem mais algumas classificações, a ação é tipo AN, com 100% de tag along, liquidez média diária de 177 milhões, então é uma ação bastante líquida, você pode ter tranquilidade em fazer compras e vendas no mercado, e a participação dela no Ibovespa é de 0,8%.
63. Aqui a gente tem uma parte que a gente sempre gosta muito de falar, que são alguns indicadores. A gente tem alguns indicadores que a gente fala, a gente não detalha todos eles, mas tem alguns aqui que são importantes. O dividend yield, nós já falamos, 12,80, mas eu gosto sempre de falar um pouco sobre isso aqui, o VPA. O VPA é o valor patrimonial da empresa, ou seja, quando você, se você comprasse uma ação que tivesse valor equivalente a exatamente o valor patrimonial da empresa, essa ação valeria R$ 17,06. Ou seja, você pegar o valor patrimonial da empresa e dividir pelo número de ações, você vai encontrar R$ 17,06. Como a ação está sendo negociada a 44, não é isso? 44,03, o que é que a gente vai notar? Que a ação, hoje, o preço da ação está sendo negociado a 2,58 vezes o valor patrimonial dela, ou seja, você está pagando um prêmio justamente porque a empresa ela é uma empresa bem gerida, bem cuidada, que entrega excelentes resultados, né? Aqui a gente tem também o lucro por ação, que é um indicador que a gente sempre também faz questão de observar, lembrando que se a gente fosse trabalhar aí com a regrinha absoluta, todas as vezes que esse indicador está abaixo de 1, significa que a empresa tem margens baixas, curtas, não está entregando o mínimo que deveria entregar, que seria o valor acima de 1. No caso aqui da Hypera, ela entrega 2,66, ou seja, não é a melhor entrega que a gente vai encontrar no mercado, mas é uma entrega bastante satisfatória. Aqui a gente tem alguns indicadores também da parte de dívida líquida. É uma empresa que a dívida líquida sobre o PL é de 0,71. Mas aqui eu queria destacar o ROA da Hypera, né? O ROA é o retorno financeiro que a empresa tem sobre os ativos. Então ela tem um retorno de 7,49. Também não é o retorno mais fantástico que a gente poderia encontrar no mercado, mas também é um retorno muito satisfatório, é um retorno de uma empresa bastante saudável, bastante interessante para investimento. Próxima tela aqui, o payout. Lembrando, o payout é o percentual dos resultados da empresa que é distribuído a título de dividendos. Então vamos pegar aqui 2019 para cá. Em 2019 a empresa, dentro da média que a gente costuma observar, ela pagou 56,58%, já em 2020 já pagou 57,32%, em 2021 ela deu um salto, conseguiu pagar bastante, né? 73,21%, já em 2022 isso caiu, retrocedeu bastante, pagou 34,44%, e nesse ano 2023 ela já pagou 115% de payout. Importante a gente lembrar que como uma empresa de farmácia, ela tem também bastante investimento, principalmente em pesquisa e desenvolvimento. Aqui a gente tem o patrimônio líquido da empresa da ordem de 10 bilhões e 805 milhões de reais, ela tem ativos totais de 22 bilhões e 517 milhões, uma dívida bruta de 8 bilhões 776 com a disponibilidade de 1 bilhão. Ela tem uma dívida líquida de 7,6 bi. O valor de mercado da empresa, em compensação, é de 27,8, quase 27,9 bilhões de reais. Setor de atuação saúde, subsetor comércio e distribuição, medicamentos e outros produtos. Já o DRE, a gente vai conseguir observar aqui justamente um pouco daquela margem que eu tinha falado para vocês. É uma empresa que tem sim e evolui ao longo do tempo nos seus custos, porque eu falei que é uma empresa que investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, mas ela tem receitas crescentes ao longo do tempo. E isso reflete aqui, no lucro líquido da empresa. Pode não ser um lucro que cresça absurdamente em relação ao crescimento da sua receita, mas é uma empresa que vem aumentando sim o seu lucro no decorrer do tempo. E a gente consegue observar isso exatamente nesse gráfico daqui, o gráfico do lucro líquido da Hypera. Se a gente for observar, tirando aqui o ano de 2011, onde ela entregou no negativo, prejuízo no exercício de 2011, é uma empresa que vem entregando lucro sempre, e com exceção de 2017, que ela teve um retrocesso no seu lucro líquido, e em 2022 não, na verdade nos últimos 12 meses, ela está entregando também um pouquinho abaixo, é uma empresa que o lucro vem sendo sempre crescente. E uma outra coisa importante, não é? É uma empresa que, além do investimento em
pesquisa e desenvolvimento, é uma empresa que também investe bastante em aquisições. E isso, lógico, vai afetar o caixa da empresa, mas mesmo assim, é uma empresa que a gente consegue observar aqui o gráfico do crescimento do lucro dela e é impressionante. É uma empresa realmente bastante saudável, bastante atrativa para o investidor. Por fim, aqui, a posição acionária, o quadro acionário da empresa, o João Alves de Queiroz Filho ainda é o maior acionista, com 21,38%. E aqui nós temos algumas outras empresas que compõem também, que tem participação. A Maiorem, que é uma empresa mexicana, tem 14,74% de participação na empresa. Nós temos a Capital International Investors, uma norte-americana, que tem 10,39%. A Votorantim tem mais de 5%. E o Álvaro Stenfeld, de nacionalidade uruguaia, tem 0,11%, mais ações de tesouraria e ações que estão sendo negociadas no mercado. Por fim, vamos lá para o nosso gráfico. Eu tracei aqui alguns suportes e resistências, não vamos nos aprofundar muito nessa parte, porque a própria configuração gráfica nos permite entender um pouco do momento gráfico da empresa somente com suporte e resistência. É importante lembrar que, mesmo sendo analista técnico, aqui a ideia não é fazer uma análise técnica profunda do gráfico da empresa, né? A gente vai apenas dar uma pincelada sobre o atual momento. Né? Então aqui nós temos, vamos nos ater a essa região aqui do gráfico, né? A gente tem um suporte aqui na casa dos, vamos lá, como é que está aqui, 42,41, né? E temos uma resistência que ela acabou de testar 2 pregões atrás, na faixa dos 45,21, e aí a gente tem o seguinte, ela perdeu duas médias importantes aqui, que é uma média de... Cadê? Vamos lá, pegar essa média aqui. Acho que é 9 dias e 14 dias, acho que é isso. Ela perdeu essas duas médias aqui, e ela vem em direção à média de 52 dias. Importante a gente entender que ela, nessa média de 52 dias, que está hoje na região justamente do suporte, a ação ela começa a encontrar uma região de suporte que é mais forte, né? Porque é justamente o encontro de um suporte de preços com o suporte de média. Se ela encontra essa região aqui, justamente onde o suporte e a média estão juntos, né, estão se cruzando, pode ser que de fato a gente tenha aqui uma região de entrada para essa ação, que pode acontecer aqui talvez de repente próximo dos 42,50, alguma coisa assim, seria então um ponto de entrada. Lembrando que a partir daí ela vai buscar e testar a região de resistência nos 45,17, que já testou recentemente e voltou, justamente a região de suporte que virou resistência que ela perdeu, e aí ela teria caminho até os 46,88, que seriam aí os dois objetivos, caso ela alcance essa região de suporte com média de 52, como eu falei, tá certo? Então é isso, pessoal, essas são as informações da Hypera, espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar lá para o nosso estúdio, vamos assim dizer, que é o nosso estúdio lá do Torinho, para encerrar o nosso vídeo, tá certo? E aí, gostaram? Excelente empresa, né? A Hypera Pharma, de fato, é uma empresa que entrega muito para o seu acionista, uma empresa muito bem gerida, e a gente viu aí até os números de lucros, uma excelente empresa para você se tornar sócio. É como eu digo sempre aqui, né? Todas as vezes que a gente faz esse vídeo, eu falo que a importância principal é a gente entender que as empresas que estão na Bolsa de Valores, elas não estão distantes do nosso dia a dia, não. São produtos que a gente consome o tempo inteiro. Então, essa conversa de que Bolsa de Valores é algo distante, é algo que a gente não tem acesso, não é bem assim. O que está na Bolsa de Valores, as empresas que estão nas Bolsas de Valores hoje, são empresas que fazem parte do nosso cotidiano e a gente nem imagina. E o mais legal de tudo isso é que você pode ser sócio desse negócio com pouco recurso, né? Procura um assessor de investimento, procura se informar um pouquinho mais, né? Se tiver alguma pergunta a respeito disso, deixa aí nos comentários que a gente vai até buscar orientar vocês.
para que vocês também se tornem acionistas de grandes empresas, participem desse mercado, rentabilizem o patrimônio de vocês, e essa é uma das ideias que a gente tem aqui com esse tipo de vídeo, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham aí gostado da Hypera Pharma, a maior farmacêutica do Brasil, uma das maiores empresas de nossa bolsa, um excelente negócio para ser sócio, então tá aí mais uma vez uma grande oportunidade. Um abraço a todos e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.